Hoje vou entregar mais que só conteúdo. Esse vídeo é praticamente um curso de filosofia moderna, todos os pontos. Pensamento, tudo foi feito para você sair da condição de bosta que você vive. Se inscreva no canal, você já sabe, e vamos pro vídeo. Você não falhou na escrita. Você falhou em entender o que escrever realmente exige, e isso é pior, porque significa que o problema não é técnica, é identidade. Você olha para a história da J.K. Rowling e pensa que o diferencial foi talento, inspiração, criatividade fora da curva. Mas não foi. E é exatamente aí que você está se enganando. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Você acha que Rowling criou Harry Potter? Mas isso é uma mentira confortável. Ela não criou, ela suportou. Existe uma diferença brutal entre quem cria e quem aguenta o processo, e você ignora isso porque é mais fácil romantizar. Você gosta da versão bonita da história, a ideia no trem, a inspiração mágica, o sucesso global, mas ignora o que veio no meio: fracasso, rejeição, dúvida constante e principalmente inconsistência emocional, porque escrever não é sentar e produzir, é lidar com a sensação constante de que o que você está fazendo não é suficiente. E isso quebra a gente fraca. Você não trava porque não sabe escrever, você trava porque não aguenta se confrontar. Rowling escrevia mesmo quando duvidava. Você para exatamente nesse ponto. E depois se convence que não era para ser. Mas deixa eu te falar uma coisa que ninguém te diz. Não existe talento que sobreviva à desistência. E existe algo no processo dela que você provavelmente nunca percebeu. Você pode estudar técnica, pode ler livros, pode analisar histórias e mesmo assim continuar irrelevante. Sabe por quê? Porque o problema não tá no que você aprende, tá no que você evita aplicar. Rowling não escrevia quando estava pronta, ela escrevia quando era necessário. E isso destrói a sua lógica. Você espera o momento certo. O ambiente ideal, a clareza perfeita. Ela escreveu no caos, e é isso que separa. Você quer controle. Ela operava na incerteza, e escrever sem controle é desconfortável, porque te obriga a encarar algo que você foge. Você não é tão bom quanto acha. E ao invés de usar isso como combustível, você usa como desculpa para parar. Rowling usou como pressão para continuar. Isso muda tudo, porque a escrita dela não veio da confiança, veio da insistência. Mas existe um ponto ainda mais profundo, que nenhum iniciante percebe, e que define quem atravessa e quem desiste. Você acha que o sucesso dela veio depois que ela terminou, mas não, veio antes. E isso vai parecer estranho, mas presta atenção. O sucesso começou no momento em que ela decidiu não parar. Não quando publicou, não quando vendeu, mas quando continuou sem garantia nenhuma. E você não faz isso. Você só se move quando vê retorno. Ela se moveu no vazio. E isso é o que você não suporta, porque exige fé no processo. Não fé cega, mas comprometimento sem validação. E isso é raro, extremamente raro. Você quer sinais, confirmações, resultados rápidos. Ela teve silêncio, rejeição, dúvida. E continuou. Agora me responde com honestidade. Você realmente quer escrever? Ou só quer o resultado de quem escreve? Porque essa resposta define tudo que vem depois. Você ainda acha que o problema é técnica? Não é. É que você não aguenta o vazio entre o que imagina e o que entrega, e esse espaço te expõe. Rowling passou por isso todos os dias. A diferença, ela não tentou fugir. Você tenta preencher o vazio com motivação, vídeos, cursos. Ela preenchia com escrita. Mesmo ruim, mesmo incompleta, mesmo insuficiente. Você quer sentir que está pronto? Ela escrevia sabendo que não estava. E isso destrói você, porque tira a única desculpa confortável que você tem. Se você pode agir sem estar pronto, então o que te impede? Não é falta de conhecimento, é escolha. E isso pesa mais do que você gostaria de admitir. Mas tem algo ainda pior, que você faz sem perceber, e que mata qualquer chance de evolução. Você edita antes de existir. Esse é o seu erro mais patético. Você tenta corrigir algo que ainda nem foi criado, e chama isso de buscar qualidade. Mas não é qualidade, é medo disfarçado. Rowling escrevia imperfeito, cru, desorganizado. E só depois ajustava. Você quer nascer pronto? E ninguém nasce pronto. Nenhuma história nasce boa. Ela vira boa depois. Mas você nunca chega nessa fase, porque trava antes. Você mata suas ideias ainda no início. E depois diz que não fluíram. Claro que não fluíram. Você sufocou elas. Agora presta atenção nisso. O problema não é que você não sabe escrever. É que você não permite que algo ruim exista. E sem o ruim, o bom nunca aparece. Mas existe um ponto mais profundo ainda, que explica por que você continua nesse ciclo. Você romantiza o início e abandona o meio. E o meio é onde tudo acontece. O começo é fácil.
ideia nova, energia alta, motivação artificial. Mas o meio? O meio é repetição, dúvida, cansaço, silêncio. E é aí que você desaparece. Rowling não foi especial no começo. Ela foi resistente no meio. E isso é raro, porque o meio não dá recompensa, não dá validação, não dá aplauso, só dá trabalho. E você não quer trabalho? Você quer resultado. E isso te condena, porque resultado vem depois do trabalho invisível. E você nunca fica tempo suficiente para chegar lá. Mas existe um momento ainda mais crítico, que decide tudo. Você desiste quando começa a melhorar. Sim. E você nem percebe, porque melhorar é desconfortável. Melhorar exige padrão, consistência, responsabilidade. E isso te pressiona. Enquanto você é ruim, você tem desculpa. Quando começa a ficar bom, você tem obrigação. E você foge disso. Rowling não fugiu. Ela aceitou o peso de ficar melhor. Você evita esse peso e prefere continuar no quase escrevo, quase termino, quase evoluo. Só que quase não constrói nada. Nunca construiu. E nunca vai construir. Agora vem a parte que você provavelmente não quer ouvir, mas precisa. Você não tem problema de disciplina. Você tem problema de verdade. Você evita encarar o que realmente quer, porque se você assumir, vai ter que agir. E agir elimina desculpas. Rowling sabia o que queria, e isso é perigoso, porque clareza cobra ação. Você prefere confusão, porque confusão te protege. Você pode ficar enrolando. Te permite tentar sem se comprometer, mas isso também te mantém parado. E no fundo, você sabe disso. Sabe que tá se sabotando. Sabe que poderia estar mais longe, mas continua repetindo o mesmo padrão. E isso não é falta de capacidade, é escolha. Agora segura isso, porque o que vem agora desmonta tudo. Você não tem problema de disciplina, você tem problema de verdade. Você evita encarar o que realmente quer, porque se você assumir, vai ter que agir. E agir elimina desculpas. Rowling sabia o que queria, e isso é perigoso, porque clareza cobra ação. Você prefere confusão, porque confusão te protege. Você pode ficar enrolando. Te permite tentar sem se comprometer, mas isso também te mantém parado. E no fundo, você sabe disso. Sabe que tá se sabotando. Sabe que poderia estar mais longe, mas continua repetindo o mesmo padrão. E isso não é falta de capacidade, é escolha. Agora segura isso, porque o que vem agora desmonta tudo. Você acha que precisa de mais tempo. Mentira, você precisa de menos distração. Rowling não tinha mais tempo que você. Ela tinha menos fuga. E isso muda o jogo. Você tem tempo, mas entrega ele para qualquer coisa. Celular, conteúdo, ruído. E depois diz que não conseguiu escrever. Claro que não conseguiu. Você não criou espaço. E sem espaço, nada cresce. Você tenta encaixar a escrita na sobra. Rowling fez da escrita prioridade. Isso dói, porque significa abrir mão de conforto. E você não quer abrir mão. Quer adicionar sem tirar. Isso não funciona. Nunca funcionou, mas ainda tem algo mais incômodo. Você quer controle sobre o resultado? Isso te paralisa, porque escrever não te dá isso. Você não controla sucesso. Você não controla aceitação. Você não controla impacto. Só controla uma coisa, você vai continuar ou não. E isso não é suficiente para você. Você quer garantia, e garantia não existe aqui. Rowling não tinha garantia, só tinha decisão. E decisão é o que você evita. E por que você não quer falar nada mesmo? E você quer manter todas abertas. Mas quem mantém tudo aberto, não constrói nada sólido. E isso te deixa exatamente onde está, parado. Agora presta atenção nisso, porque isso muda o jogo completamente. Você quer controle sobre o resultado? Isso te paralisa, porque escrever não te dá isso. Você não controla sucesso. Você não controla aceitação. Você não controla impacto. Só controla uma coisa, você vai continuar ou não. E isso não é suficiente para você. Você quer garantia, e garantia não existe aqui. Rowling não tinha garantia, só tinha decisão. E decisão é o que você evita. E por que você não quer falar nada mesmo? E você quer manter todas abertas. Mas quem mantém tudo aberto, não constrói nada sólido. E isso te deixa exatamente onde está, parado. Agora presta atenção nisso, porque isso muda o jogo completamente. Você trata escrita como emoção, mas ela é comportamento. Você escreve quando sente vontade. Rowling escrevia independente disso. E essa diferença é tudo. Porque emoção oscila, comportamento constrói. Se você depende de vontade, você já perdeu. Porque vontade falha. Sempre falha. E quando falha, você para. E quando para, reinicia. E quando reinicia, nunca aprofunda. E sem profundidade, não existe impacto. Mas você ainda insiste nesse ciclo. E depois culpa fatores externos. Só que o problema nunca esteve fora. E agora fica difícil ignorar isso. Você quer ser reconhecido, sem ser testado. E isso é impossível. Rowling foi testada.
rejeitada, ignorada. E continuou. Você é testado. E recua. E depois tenta de novo, com menos intensidade. E recua de novo. Até que E chama isso de... não era o momento. E esperar te deixa dependente. E dependência te mantém fraco. Agora vem a parte mais dura. Vai doer mais. Vai curar. Você não tem problema com escrita. Você tem problema com dor. Porque escrever bem dói. Dói revisar. Dói cortar. Dói admitir que algo não tá bom. E você evita a dor. Então evita a evolução. Simples assim. Rowling sentiu essa dor. E não fugiu. Você sente. E fecha o arquivo. E depois tenta de novo outro dia. Como se isso resolvesse. Não resolve. Só repete. E repetição sem consciência é estagnação. Agora segura isso. Porque isso aqui fecha o cerco. Você não falha por falta de talento. Você falha por padrão. Você repete o mesmo comportamento, esperando resultado diferente. Começa. Anima, trava, some, volta, repete. E chama isso de tentativa. Mas não é tentativa. É ciclo. E ciclo não evolui, só gira. Rowling quebrou o ciclo. Você alimenta. E enquanto continuar alimentando, nada muda. Mas existe uma saída. E não é bonita. Porque no final, não foi o talento de Rowling. Não foi a ideia. Não foi a sorte. Foi uma decisão repetida milhares de vezes. Continuar, e você não precisa de mais nada além disso. Mas também não tem desculpa se não fizer, porque agora você sabe. E saber muda o jogo. Porque ignorância protege. Consciência cobra. E você acabou de perder a proteção. Agora só resta uma coisa. Você pode sair desse vídeo motivado ou confrontado. Motivação passa, confronto fica. E se ficou, é porque alguma coisa aí dentro reconheceu o padrão. Não o da Rowling, o seu. E agora você tem duas opções. Voltar para o automático ou quebrar o ciclo. Sem anúncio, sem promessa, sem espetáculo. Só decisão. E a maioria não vai fazer nada com isso. Mas talvez você faça... E se fizer, não vai ser agora que alguém vai ver. Vai ser depois. Muito depois. E quando acontecer, ninguém vai saber o quanto teve que sustentar em silêncio. Mas você vai saber. Isso já é suficiente. Ou não é.